Pronto, bom dia, pessoal. Vamos começar, certo? A aula de exercícios hoje. Então, vamos começar falando de alguns exemplos sobre parametrizações, tá? Então, eu vou iniciar aqui com o exercício 1.2 do material, certo? Da apostila. Ele está na página 30, beleza? Essa questão, ela pede que a gente parametrize a curva obtida pela interseção de duas superfícies, certo? Na letra A, essas, é, essas superfícies são as seguintes. A gente tem o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, e a outra é a superfície z igual a x vezes y. Então, a gente tem que achar quem é uma parametrização para a curva que é obtida quando a gente intersecta essas duas superfícies. Então, não existe uma regra geral para a gente parametrizar. Cada caso é um caso. Aqui a ideia é a gente começar parametrizando o cilindro, porque aí a gente já sabe que dá para usar coordenadas polares, né? Então, já dá para a gente dizer, por exemplo, aqui, que o x seria, o x e o y, eles são pontos que estão em uma circunferência de raio 2, né? Então, daria para a gente dizer que o x é igual a 2 vezes o cosseno de t, certo? Ou θ, tá? Se quiser. E que o y é 2 vezes seno de t, certo? E aí, agora, a partir dessas duas informações, a gente acha quem é a expressão para o z substituindo aqui. Então, z seria quem? Seria o x vezes o y. Então, fica 2 vezes 2, 4, vezes cosseno de t, vezes seno de t. Cosseno t, seno t. Como a gente está em uma circunferência aqui, né? Ao menos no x e no y, o t, que é o parâmetro, vai ficar variando entre 0 e 2π. Pronto, bem tranquilo. Se uma das superfícies é um cilindro, aí não há muito mistério, não. Vamos para a letra B agora. A letra B, ela é parecida, só que ao invés de a gente ter um cilindro, aí a gente tem um cone. Então, a gente tem z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Que é um cone. E o plano z igual a 1 mais y. Beleza. Então, aqui a gente vai tentar resolver o sistema, tá? Certo? Como assim? A gente pode substituir, certo? Esse z que está aqui, e a igualar. Aí ia restar apenas uma equação que envolver o x e o y. Aí a gente tentaria escrever o y em função do x ou vice-versa. E aí depois você pegava o resultado e aí substituir na outra. Beleza? Então, vamos igualar o z das duas equações. O que é que dá para a gente afirmar, então? Que 1 mais y é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza, né? Então, eu levo tudo ao quadrado agora. Aí vai dar 1 mais y ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que esse termo que está aqui do lado esquerdo, ele é o quê? Ele é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto. Aí igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí dá para cancelar o y ao quadrado dos dois lados. E aí pronto, a gente descobriu que 1 mais 2y é igual a x ao quadrado. Ou seja, a gente já pode escrever o y em função de x. Como é que iria ficar? O y seria, passo 1 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado menos 1, e agora divide tudo por 2. Tá? Então, vai dar x ao quadrado menos 1 sobre 2.
Beleza, eu escrevi o y em função do x. Então, isso me indica que eu posso usar o x, certo, como sendo meu parâmetro. Qual que é a ideia do parâmetro? É você escrever a, 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 as três variáveis, certo? X, Y e Z, certo? Em função do parâmetro. Então, se uma das minhas variáveis, se duas das minhas variáveis, eu já consigo, certo, escrever elas em função de uma outra variável. Então, essa variável aí é que vai ser o parâmetro. Aqui, no caso, é o X. Pronto, se o Y é isso, A e o Z é quem? Substitui aqui agora. O Z vai ser 1 mais Y, ou seja, vai ficar 1 mais x ao quadrado menos 1, aí dividido por 2. Tiro o mínimo, que é 2, tá? Aí fica 2 aqui, mais x ao quadrado menos 1, ou seja, 2 menos 1 é 1, né? Então ficou x ao quadrado mais 1 sobre 2. Ok, então eu tenho o y, certo, em função do x, e o z, ele também está agora em função do x. Então a gente poderia, por exemplo, dizer que o x, certo, que é o parâmetro, tá? E agora a gente escreve. Qual é que seria a parametrização? Seria R de t, a e o x é t, o y seria x ao quadrado menos 1 sobre 2, só que o x é o t, né? Então fica t ao quadrado menos 1 sobre 2, tá bom? E o z, t ao quadrado mais 1 sobre 2. Tá bom. Tem alguma... Aí teria alguma restrição a, 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 desse parâmetro? Bem, a única restrição que a gente tem aqui, ó, é que o z, ele precisa ser maior ou igual a zero, né? Porque ele é um raiz quadrada. Mas o z que apareceu aqui, que é x ao quadrado mais 1, certo? Dividido por 2, ele já é sempre maior do que zero, né? Porque x ao quadrado vai ser no mínimo zero, mais 1 é positivo. Então, não tem nenhuma restrição no no meu parâmetro, significa que a região dele aqui vai ser nos reais, de menos infinito até mais infinito. Certo? Essa que é a resposta aí. Tá bom? Aí, lembrando, se vocês quiserem perguntar algo, pode colocar aí no chat, certo? Que eu estou escrevendo aqui na tela, mas eu estou vendo o chat, ou então abrir o áudio, certo, e perguntar mesmo, tá? Vamos para a letra C. Na letra C, deixa eu abrir aqui de novo. Letra C, a gente quer achar a curva que é a interseção de Z igual a 4 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Que é um paraboloide, certo? Paraboloide elíptico. E y igual a x ao quadrado, que é um cilindro parabólico. Tá bom. Nesse caso, ó, eu já tenho o y, certo? Como uma função do x, tá? E o z, ele aparece aqui como uma função do x e do y. Então, qual dessas variáveis aí que é uma boa ideia para a gente escolher como parâmetro? É o x, tá certo? Porque se eu escolher o x, certo, como parâmetro, todo mundo vai já direto ficar em função de x. Então, vamos dizer x igual a t, certo? O parâmetro da gente. Então, como é que vai ficar? R de t vai ser t, né? Que é o x. Aí o y, que é x ao quadrado, ou seja, t ao quadrado. E o z, que é 4x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja,
4 vezes t ao quadrado, certo? Porque o x é t, mais y ao quadrado. Só que o y é t ao quadrado já, então vai ficar mais t ao quadrado. Ou seja, vai dar 4t ao quadrado mais t a quarta. Tá bom? Beleza, então esse que é o z que vai entrar aqui. 4t ao quadrado mais t a quarta. E não tem, de novo, nenhuma restrição no x, no meu parâmetro. Então, eu vou escrever logo o t aqui dos reais, certo? De menos infinito até mais infinito. Beleza, né? Então, acho que com essas parametrizações aí, eu acho que não tem nenhuma dúvida, não. Mas, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Pronto, eu vou apagar aqui, tá? E a gente vai para o exercício 1.3. Ainda na mesma página. Tá bom. No exercício 1.3, a gente quer determinar qual que é o ponto na curva que tem parametrização R de t igual a 2 cosseno de t, 2 seno de t e é elevado a t, com t variando entre 0 e π. A gente quer achar qual que é o ponto aí nessa curva que tem reta tangente. Então, qual o ponto onde a tangente é paralela ao plano raiz de 3 vezes x mais y igual a 1. Certo, né? Tá bom, então a gente tem que lembrar primeiro como que a gente acha quem é que é a reta tangente. É só a gente derivar a parametrização, que a gente já vai obter que é um vetor tangente à curva, certo? A gente quer agora saber onde que essa reta tangente vai ser paralela a esse plano aí. Então, a gente precisa relembrar um pouquinho como é que a gente vê que uma reta ela é paralela a um plano. Então, digamos que a gente tem esse plano aqui, vamos chamar ele de π, e a gente quer que essa reta aqui, certo, R, que ela seja paralela a ele. Então, R, como a gente aprende geometria analítica, ela vai ter um vetor diretor, né? Vamos chamar ele de V, tá? E o plano, certo? Por sua vez, ele tem um vetor normal. Se a gente quiser que a reta seja paralela ao plano, aí V e N vão ter que ser ortogonais, certo? Quer dizer que o produto escalar entre eles vai ter que ser zero, certo? Então, quem é que é o vetor diretor da minha reta aí? Vai ser o vetor diretor da minha reta tangente, que é um vetor tangente. É só a gente determinar quem é a derivada. E quem que é um vetor normal aí é esse plano, aí a gente vai achar a partir aqui dessa equação, certo? Então, vamos ver primeiro, quem que é um vetor normal a esse plano aí. Lembra que se a equação do plano ela está na forma geral, que é essa aqui, né? AX mais B vezes Y mais C vezes Z e A igual a D, que é um vetor normal, é o vetor A, B e C, certo? Se vocês tiverem esquecido disso, no meu canal também tem vários vídeos sobre planos, retas, tá? Se vocês quiserem revisar lá, já
Já tem tudo lá sobre isso. Então, aqui, o meu normal vai ser raiz de 3, certo? Que é o coeficiente de x. Aí 1, que é o coeficiente de y. E 0, que é o coeficiente de z. Tá bom, então quem que é o vetor tangente agora? Um vetor tangente vai ser a minha derivada. Então, eu vou fazer assim, v vai ser r' de t, certo? E vai ficar quem? Aí eu vou ter menos 2 seno de t, aí 2 vezes cosseno de t, e é elevado a t. Aí a gente tem que agora escrever v, produto escalar com n, igual a zero, pelo que eu tinha comentado antes, certo? O ângulo entre v e n precisa ser 90 graus, para que a reta ela seja paralela ao plano. Beleza, então só é a gente fazer o quê? Você vai fazer esse escalar com esse daqui. Aí vai ficar menos 2 seno de t multiplicado por raiz de 3, então menos 2 raiz de 3 seno de t. Aí mais 2 vezes o cosseno a vezes 1, então mais 2 vezes cosseno de t, mais é elevado a t vezes zero igual a zero. Então, a gente precisa determinar quem que é o t que esteja entre 0 e π, que satisfaça essa equação aqui. Pronto, qual que é uma ideia? É a gente dividir aqui todo mundo por cosseno de t, por exemplo. Se a gente fizer isso, a gente vai ficar com menos 2 raiz de 3, que multiplica o seno dividido pelo cosseno de t, que é a tangente, né? Tangente de t, mais 2 vezes cosseno sobre cosseno, que é 2, igual a zero. Aí agora vamos isolar a minha tangente aqui. Quem é que é tangente? Tangente de t vai ser, vamos jogar o 2 lá para o outro lado, vai ficar menos 2 sobre menos 2 raiz de 3. Simplifica em cima e embaixo por menos 2, vai dar a mesma coisa que 1 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar, então multiplica aqui embaixo e aqui em cima por raiz de 3, beleza? Então vai dar raiz de 3 sobre 3. Então a gente tem que achar qual que é o ângulo que está entre 0 e π, ou seja, que está ou no primeiro quadrante ou no segundo quadrante, que tem tangente igual a raiz de 3 sobre 3. Aí não é difícil lembrar, né? Que as tangentes dos ângulos 30, 45, 60 são raiz de 3 sobre 3 para 30, 1 para 45 e raiz de 3 para 60. Então, T vai ser 30 graus. Só que precisa estar em radianos, né? Então, seria π sobre 6. Beleza? Então, esse que é o ponto da reta, certo? Esse que é o parâmetro do ponto da minha reta, em que no ponto da minha curva, em que a reta tangente é paralela a esse plano. Mas, então, quem que é o ponto agora, tá? Então, o ponto que a gente quer, que é a resposta mesmo, vai ser o R desse T que a gente calculou aqui. Vai ser o R de π sobre 6. Ou seja, vai ficar 2 vezes cosseno de π sobre 6, 2 vezes seno de π sobre 6, e é elevado a π sobre 6. Certo? Cosseno de π sobre 6, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 é 1 meio.
Tá bom? Então, significa que a resposta aqui da gente vai ser 2 vezes raiz de 3 sobre 2, então fica raiz de 3. Aqui fica 2 vezes 1 meio, que é 1. E aqui realmente não tem o que simplificar, fica elevado a π sobre 6 mesmo, tá? Pronto, essa aí que é a resposta. Alguma dúvida aí? Certo? Vocês, com essa questão, vocês têm alguma dúvida, comentários a fazer? Pronto. A próxima, que é 1.4, aí ela já é uma questão que muitas vezes os alunos me perguntam, então é até interessante ter esse material aqui já disponível, tá? Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá, 1.4. Pronto, essa questão, ela pede que a gente ache uma equação para a reta tangente. A gente quer achar quem é a reta tangente, a curva, que é obtida pela interseção entre dois cilindros, certo? Um deles é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, e o outro cilindro é y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 20. No ponto 3, 4 e 2. Então, porque normalmente que essa questão ela traz muita dúvida, porque o usual, certo, para a gente parametrizar uma curva é a gente, se uma das curvas é um cilindro, né, é a gente começar tentando escrever como coordenadas polares um deles. Só que os dois, certo? A, 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 Só que as duas superfícies é, 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 são cilindros aí. Isso deixa meio complicado, porque, por exemplo, se a gente parametriza, certo? Escolhe esse aqui, por exemplo, aí a gente colocaria o x como 5 cosseno de t e o y como 5 seno de t. Aí substituiria aqui e iria determinar quem é o z, só que o z está ao quadrado, né? Então, na hora que a gente tirasse a raiz, iria ficar um mais ou menos. Eu ia ter que escolher se é o mais ou menos que iria ficar, dependendo do ponto que a gente tem aqui. Eu vejo que aqui o z que aparece é positivo, então o sinal que eu ia ter que escolher lá na hora que eu tirasse a raiz seria um mais. Só que iria ter uma raiz, então na hora que eu fosse determinar quem é o vetor tangente, eu ia ter que derivar uma raiz, ia ficar uma expressão gigantesca, mas ia chegar na resposta, certo? É como se essa forma fosse a forma que é mais simples de a gente ter a ideia, mas que é mais difícil de a gente executar as contas. Eu vou resolver de uma outra forma, que é mais difícil de a gente ter a ideia, certo? Mas que é mais fácil, muito mais simples de a gente executar o, 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 os cálculos necessários. Tá bom? Então, é o seguinte, eu lembro de cálculo 2, quando a gente tinha superfícies de nível. Vê que isso aqui é uma superfície de nível, certo? A gente poderia ver, certo, esse cilindro aqui como superfície de nível. E a mesma coisa, certo, aqui para esse outro cilindro. Se a gente tem uma superfície de nível... Eita. Superfície de nível, certo? O que é isso mesmo? É a gente
ter uma equação, certo? Uma função com 3 variáveis. Então, f de x, y e z. E a gente iguala isso a um valor, certo? Isso aí que é uma superfície de nível. São os pontos que satisfazem essa equação, certo? O nível é é o número C que a gente escolhe aqui. Então, por exemplo, se a gente tivesse F1 de x, y e z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, então significa que esse cilindro aqui, certo? O primeiro, ele é a superfície de nível de F1 de x, y e z igual a 25, certo? É como se o nível aqui, certo? Se o C a, a, aqui fosse 25 e a minha função fosse essa. Já no caso desse outro cilindro, a gente iria ter uma outra função, certo? F2, por exemplo, de 3 variáveis, só que agora seria y ao quadrado mais e ao quadrado. Aí, escrevendo assim, aí esse cilindro, ele é a superfície de nível F2 de x, y e z igual a 20. Tem um resultado que vocês estudaram em cálculo 2, certo? Que é cálculo de várias variáveis, que dizia quem que é um vetor que é normal à superfície de nível. É o vetor gradiente, tá bom? Então, se a gente calcular quem é o vetor gradiente a essa superfície de nível aqui, certo? Se a gente calcular quem é o vetor gradiente de F1 e quem é que é o vetor gradiente de F2, ele é sempre um vetor normal a essa superfície. Então, quem que é o gradiente de F1? O gradiente de F1 então, deriva isso aqui com relação ao x, né? Vai ficar 2x. Aí deriva em relação a y, dá 2y. Aí deriva em relação a z, dá 0. Beleza? Quem aqui é o gradiente? Aí é F2. Aí deriva em relação a x, dá 0. Aí deriva em relação a y, dá 2y. Deriva em relação a z, dá 2z. Certo? Então, esse é um vetor gradiente, mas se eu substituir aí o x, o y e o z pelo ponto que a gente quer, né, 3, 4 e 2, eu vou obter exatamente um vetor normal à superfície de nível, ou seja, esses cilindros aqui, no ponto que a gente está interessado. Beleza? Então, quem aqui é um vetor normal? Deixa eu escrever a, aqui assim, vetor normal a x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25 no ponto 3, 4 e 2. Que vetor vai ser esse? Só é substituir o x por 3 e o y por 4 aqui no gradiente de F1. Ou seja, vai dar 6, 8 e 0. Certo? Mesma coisa, eu vou aqui embaixo. Então, a gente vai ter quem aqui é um vetor normal ao outro cilindro, a y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 20, nesse ponto, no ponto 3, 4 e 2, esse vetor vai ser 0, 8 e 4. Ou seja, nesse ponto aqui, eu sei dois vetores normais. Então, vê, se essa aqui, por exemplo, é a minha reta tangente no ponto que a gente quer, eu conheço dois caras que são ortogonais aí a essa reta, que seriam esse vetor aqui, certo? O ângulo aqui é 90 graus, e também conheceria esse outro vetor aqui, com esse ângulo aqui, ele também sendo 90 graus. O desenho não está muito legal, mas é porque porque ele está inclinado, tá? Então, vê, a gente sabe dois caras que são ortogonais
Deixa eu melhorar esse desenho aí, que ele é muito... Que ele é muito horrível. Então, vê, eu conheço ainda esse outro aqui, que é ortogonal. É, é, é também a minha reta tangente no ponto 3, 4 e 2. Então, se eu conheço dois vetores que são ortogonais, os dois têm que ser ortogonais à reta tangente. Então, que é um vetor diretor aí da minha reta tangente? V. É um vetor que é ao mesmo tempo ortogonal a esse e a esse. Ou seja, é o produto vetorial. Se eu fizer, então, se eu fizer produto vetorial desses dois elementos aqui, eu vou obter um vetor que é tangente, certo? Porque ele é ortogonal a dois vetores normais e esses dois normais aqui não são paralelos entre si, são LI, tá? Então, esse vetor que eu ia obter aqui, ele ele é tangente. Vocês estão entendendo a ideia? Eu acho dois caras que são ortogonais, então alguém que é ortogonal aos dois ao mesmo tempo vai, vai ter que ser alguém que é tangente. Para simplificar, a gente vai dividir aqui todo mundo por 2. Então, a gente vai ter 3, 4 e 0. E aqui a gente vai ter 0, 4 e 2. Porque se eu dividir por 2, não altera a direção, né? O ângulo aqui continua sendo 90 graus. Então, agora só falta determinar quem é que é esse produto, que é esse produto que é, vetorial aí. Como é que que a gente faz isso? Fica aí, JK, aí esse cara, 3, 4 e 0, beleza? E o outro, 0, 4 e 2. Como é que faz? Repete as duas primeiras linhas ou as duas primeiras colunas, tanto faz. Vou repetir as duas primeiras colunas, certo? E aí multiplicar nas diagonais. Então, fazendo esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, e esse vezes esse vezes esse. A gente vai obter o quê? Certo? 8i, beleza? A 0j mais 12k, certo? Agora, na outra direção, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 de novo, e aqui vai dar 6j, só que muda o sinal, então fica menos 6j. Beleza? Quer dizer que esse vetor aí vai ser quem? Vai ser 8 no i, né? Que é o x, aí menos 6 no y e 12 no z. Esse que seria um vetor tangente à minha reta. Eu posso simplificar, certo? Se eu quiser, porque isso não vai alterar a direção do meu vetor. Então, um vetor tangente seria quem? Simplifica todo mundo aí por 2, fica 4 menos 3 e 6, beleza? Aí pronto, agora eu sei quem é o vetor diretor da minha reta tangente e sei quem é um ponto que está aí nessa reta. Então, para a gente dizer quem são as equações paramétricas, né, quem quer uma parametrização dela, é fácil, só é botar R de t e a igual a o x do ponto 3 mais t vezes o x do meu vetor diretor, então mais 4t. Aí o y do ponto é 4, mais t vezes o y do vetor diretor, então menos 3t. E o z do ponto, que é 2, mais t vezes o z do vetor diretor, que é 6. Então, mais 6t, tá? Com t variando nos números reais.
certo? Essa aí que seria a resposta. Certo? Se quisesse fazer usando aquele outro argumento de escrever o x como 5 cosseno de t, o y como 5 seno de t, aí substitui aqui, você tirava a raiz, dava para fazer, só que ia ficar com as contas bem maiores, certo? Assim é mais fácil, mas é mais complicado lembrar que tem essa propriedade, né? Que não é tão usada assim em cálculo 2, eu acho. Beleza? Eu acho que por hoje já tá bom de a gente falar sobre reta tangente e tal. Aí agora vamos falar um pouco sobre comprimento de arco, tá? Comprimento de curvas. A gente vai ver alguns exemplos do exercício 1.6, tá bom? A não ser que vocês queiram perguntar algo aí do exercício que eu acabei de fazer. Eu vou esperar um pouquinho, certo? Alguns segundos para ver se alguém se manifesta. Bem, pelo visto, não, então, certo? Vamos seguir adiante. Questão 1.6, começando pela letra A, a gente aqui quer determinar qual que é o comprimento das curvas que são apresentadas, tá? Então, a primeira é R de t igual a t, 3 cosseno de t e 3 seno de t. Eita. 3 seno de t para t entre menos 5 e 5. Tá, bem, essa curva aí, ela é uma hélice, certo? A gente já viu exemplos assim, até nas aulas, só mudava onde que esse T se encontrava, tá? Então, o que é que tem que fazer para calcular aqui o comprimento de arco? A gente tem que substituir lá na fórmula. O comprimento de arco é a integral de zero não de zero, de A até B, da norma da derivada da minha parametrização, dt. Tá? Então, eu tenho que derivar, você calcular quem é a norma e depois integrar. Então, quem que é a derivada aqui? R' de t vai ficar 1, certo? Menos 3 seno de t e 3 cosseno de t. Agora a gente vê quem é a norma. Vai ficar a norma disso aí. Fica raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 3 seno de t ao quadrado, então mais 9 vezes seno ao quadrado de t, mais 9 cosseno ao quadrado de t. Beleza? Então, 9 com seno ao quadrado mais 9 com cosseno ao quadrado vai dar 9. Aí fica 1 mais 9, dá 10 raiz de 10, então. Certo? Hélices são boas curvas para se calcular o comprimento de arco, porque a norma da derivada é sempre constante. Beleza? Então, determinar quem é o comprimento de arco vai ser simples. Vai ficar a integral de menos 5 até 5 de raiz de 10 de t. Então, vai dar raiz de 10 vezes t de menos 5 a 5. Pronto, o comprimento de menos 5 a 5, né, o comprimento do meu intervalo de integração é 10. Então, a resposta vai ser 10 raiz de 10. Bem tranquila essa. Vamos ver só mais um desses exemplos aqui, e aí a gente passa para alguns exemplos que na outra página que são algumas coisas mais
mais complicadinhas um pouco, tá? Porque tem letra A, certo? B, C, D, tá? Enfim. Então, vamos fazer agora a letra C. Na letra C, a curva é R de T igual a cosseno de T, seno de T e ln do cosseno de T, certo? Para T entre 0 e pi sobre 4. Tá bom, então, primeira coisa a fazer aqui é a gente determinar quem é a derivada. Certo? Então, quem é a derivada? R' de T. Aí vai dar derivada, aqui vai ficar menos seno de T, aí aqui a derivada vai dar cosseno de T, pronto, e aqui eu uso a regra da cadeia, vai dar 1, certo, sobre o cosseno de T, beleza? Vezes a derivada do cosseno de T, que é menos o seno de T. Pronto, então ficou menos o seno, certo, sobre o cosseno, que é tangente, né? Menos tangente. Então, deu menos seno de T, aí cosseno de T, e menos tangente de T. Agora, vamos calcular quem é a norma aí desse negócio. Então, norma de R' de T vai ficar raiz de, aqui, fica o seno ao quadrado de T, mais a cosseno ao quadrado de T, mais tangente ao quadrado de T. Bem, esses dois aqui, se a gente juntar, aí é 1, né, que vai ficar, então 1 mais tangente ao quadrado de T, que é igual a secante ao quadrado de T. Certo? Que é secante ao quadrado de T. Como é que faz isso mesmo? Só é lembrar, por exemplo, que cosseno ao quadrado de T mais seno ao quadrado de T é igual a 1. Aí divide tudo por cosseno ao quadrado, aí vai dar 1 mais tangente ao quadrado igual a 1 a, a, sobre o cosseno ao quadrado. Então, fica secante ao quadrado. Tá? Pronto, então aqui deu raiz quadrada de secante ao quadrado, que é secante de t. Pronto, então é esse termo aí que eu tenho que usar aí na minha integral. Tá bom? Então, o comprimento vai ser a integral de 0 até π sobre 4 de secante de t dt. Aí tem que lembrar quem que é a integral da secante. É ln do módulo da secante de t mais a tangente de t. Tá? Então, isso aí vai dar ln do módulo de secante de t mais tangente de t, certo? Calculado em 0 e em π sobre 4. Então, certo, vamos ver aqui. Quanto é que vale a secante de π sobre 4? Seria secante de 45, né? Secante de 45 é 1 dividido pelo cosseno de 45. Pronto, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vai dar 1 sobre raiz de 2 sobre 2, né? Daria 2 sobre raiz de 2. Quem é que é tangente de π
sobre 4, tangente de 45 é 1. Aí agora em zero. Quem é secante de zero? Secante de zero é 1 dividido pelo cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, vai ficar 1 sobre 1. Beleza? E, aí, finalmente, quem é tangente de zero? Tangente de zero é zero. Então, vamos ver o que é que vai ficar no final aqui, né? A gente vai ter, ó, no momento em que o t for o meu limite de cima. Então, eu vou ter ln de secante de π sobre 4, 2 sobre raiz de 2, mais a tangente de π sobre 4, que é 1. Aí menos o que vai ficar quando o meu t ele foi igual a zero. Aí vai dar o quê? Vai dar secante de zero, que é 1, mais tangente de zero. Então ficou ln de 1 aqui. Aí o ln de 1 é zero, né? Então a única coisa que me restou foi esse termo aqui, ó, ln de 2 sobre raiz de 2. Agora, agora repara o seguinte, 2 sobre raiz de 2, se a gente racionalizar, vai dar o quê? Multiplica aqui embaixo e aqui em cima por raiz de 2, só que aí veio raiz de 2 com outro raiz de 2 aqui embaixo é a mesma coisa que 2, né? Então, esses 2 aqui embaixo vão cancelar com esse aqui em cima. Quer dizer que esse termo aqui é a mesma coisa que raiz de 2. Então, ficou ln de raiz de 2 mais 1. Essa que é a resposta. Tá? Ficou meio complicado justamente porque tinha a integral da secante de t, né, que é uma integral que a pessoa realmente precisa memorizar. Não é algo que dá para a gente deduzir muito facilmente, não. Alguma pergunta? Não? Beleza. Então, vamos fazer ainda mais um exercício dessa parte, que vai ser a letra E, certo? Já tem a letra A e a letra C, vamos fazer a letra E agora. Tá certo. Então, veja, vamos para ainda 1.6 na letra E. Agora, a curva da gente, que a gente está querendo calcular, que é o comprimento, ela vai ter parametrização R de t igual a t ao quadrado, cosseno de t mais t vezes o, 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 o seno de t, e seno de t mais t vezes o cosseno de t. Não, seno de t aí menos t cosseno de t, tá? Para t entre 0 e π. Beleza, né? Pronto. Então, mais uma vez, é só a gente derivar, aí olha para quem é a norma, e aí integra essa norma de 0 até π, certo? Então, vamos ver. Quem que é a minha derivada aqui? R' de t, aí vai ficar aqui, dá 2t. Aqui, a derivada do cosseno fica menos o seno. Pronto, e aqui? Aqui tem que usar a regra do produto. Então, derivada de
t, que é 1, certo? Vezes o segundo, então mais 1 vezes seno de t, mais t vezes a derivada do segundo, então mais t vezes cosseno de t, beleza? E aqui? Aqui mesma coisa, vai ficar a derivada desse, que é o cosseno de t, e aqui usa mais uma vez a regra do produto, então fica a derivada de menos t, que é menos 1, vezes o cosseno de t, então menos 1 vezes cosseno de t, certo? Menos cosseno de t, e aí agora mais, certo? Esse meu primeiro aqui, que é menos t, vezes a derivada do segundo, que é a derivada do cosseno de t, fica menos o seno, então fica menos t vezes menos seno, então fica mais t seno de t. Aí a gente consegue cancelar a, a, algumas coisas, né? Esse com esse e esse com esse. Então, já escrevendo isso aqui de uma forma mais simples, vai ficar 2 vezes t, t cosseno de t, e t vezes o seno de t. Certo? De certa forma, melhorou, né? Está mais simples do que estava antes. Vamos ver agora quem é a norma. Norma desse cara vai ser raiz quadrada, a desse cara aqui ao quadrado, fica 4t ao quadrado, mas esse aqui ao quadrado, então mais t ao quadrado cosseno ao quadrado de t, mais esse aqui ao quadrado, então mais t ao quadrado seno ao quadrado de t. Tudo dentro da raiz. Tá bom? Então, se a gente se junta esses dois aqui, vai dar justamente t ao quadrado, né? Então, ficou 4t ao quadrado, aí mais outro t ao quadrado daqui. Então, ficou raiz de 5 t ao quadrado. Tira a raiz, vai ficar raiz de 5, que multiplica o módulo de t, certo? Lembra que a raiz quadrada de alguém ao quadrado é sempre o módulo, certo? Do cara que está aqui dentro. Nesse caso, como o t ele é não negativo, então o módulo de t vai ser igual a t. Então a gente não iria errar se escrevesse direto t aqui, tá? Mas, por exemplo, se essa curva tivesse de menos π até zero, aí a gente não ia mais escrever aqui o módulo. Desculpa, aí a gente não ia escrever mais o, o, o t, a gente iria escrever menos t, certo? Por quê? Porque agora o t iria ser negativo. Aí o módulo dele seria menos ele. Certo? Tá claro isso, né? Porque poderia dar errado, certo? Iria dar errado se os meus limitantes aqui do t fossem negativos. Tá? Então ficou raiz de 5 vezes t. Tá bom, então o comprimento vai ser a integral de 0 a π de raiz de 5 vezes t dt. Pronto, se integrar vai ficar raiz de 5t ao quadrado sobre 2, de 0 até π. Pronto, quando o t for π, vai ficar raiz de 5 π ao quadrado dividido por 2. Pronto, essa é a resposta. Tá? Beleza. Agora vamos para alguns exercícios aqui, que foram exercícios de algumas provas antigas, tá? Que eu tinha selecionado e acrescentado a essa apostila. Vamos para o exercício 1, 1.9. Alguém tem alguma pergunta até agora?
Certo? Fiquem à vontade, tá? Não sei se é porque é a primeira aula, se vocês estão meio tímidos ainda para perguntar, mas hum, não tem problema nenhum, não, tá? Tá bom. Então vamos para o exemplo 1.9 agora. Para o exercício 1.9. Esse exercício, ele tem vários itens. Mas ele começa falando que tem essa curva daqui. Certo? O alfa de t igual a E elevado a t sobre 2 vezes cosseno de t, tá? E elevado a t é, é, a de novo sobre 2 vezes o seno de t, certo? Só isso, certo? É uma curva plana, para t entre 0 e π sobre 2. Então, letra A. Ache ds, certo? ds é o elemento de comprimento de arco. Então, a gente está querendo achar quem é norma de R' de t dt. Certo? É uma questão que tem vários itens, mas é como se um item fosse induzindo o outro. A gente vai finalizar calculando que é o comprimento da curva e quem que é o integral é, é, que é o integral de linha em relação ao comprimento de arco para essa curva daí. Então, como é que a gente faz para determinar quem é o ds? Né? Só derivar esse negócio. Então, quem é que é R' de t? Tem que usar a regra do produto. Então, nessa parte daqui, a derivada de E elevado a t sobre 2. Aqui a gente usa a regra da cadeira. Então, vai dar 1 meio vezes E elevado a t sobre 2, vezes o segundo. Então, vezes o cosseno de t. Aí, agora, mais esse cara vezes a derivada do segundo. Então, fica que é menos seno de t. Né? Então, vai ficar menos E elevado a t sobre 2 seno de t. E agora eu vi que o espaço que o espaço tá curto. Vou continuar aqui embaixo. Aí, pronto. Agora, se eu derivar aqui, que é que vai ficar? Derivada da exponencial. Beleza? Que vai dar 1 meio de novo, vezes ela, vezes o seno, certo? Mais a exponencial vezes a derivada agora do seno. Então, mais é elevado a t sobre 2 vezes o cosseno de t. Então, tem que determinar quem é que é a norma aí desse negócio. Vamos ver. Norma de R' de t. Tem que elevar esse negócio aqui ao quadrado. Então, vai dar quadrado do primeiro, fica 1/4 vezes elevado a t sobre 2 ao quadrado, repete a base e multiplica os expoentes, né? Então fica elevado a t, certo? Que fica 2 vezes 1 meio. Então aqui fica E elevado a t, vezes o cosseno ao quadrado de t, aí menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então esse menos 2 vezes, né? Ele vai cancelar com esse 1 meio daqui, então fica menos E elevado a t sobre 2 vezes ele de novo. Então, é isso aqui de novo, né? Fica elevado a t vezes cosseno de t vezes seno de t, mais o quadrado do segundo. Então, mais elevado a t seno ao quadrado de t. Agora, mesma coisa com esse outro
com esse outro termo aqui. Aí aqui vai dar o quê? O quadrado desse. Então, mais 1/4 é elevado a t seno ao quadrado de t, menos 2, aí agora mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Cancela 1/2, então fica esse com essa outra exponencial, mais é elevado a t seno de t cosseno de t, mais o quadrado do segundo, mais é elevado a t cosseno ao quadrado de t. Posso repetir sim. Vamos lá. Beleza, a gente tem que determinar quem que é esse negócio aqui é o quadrado, tá? Então a gente tem 1/2 é elevado a t sobre 2 cosseno de t, menos a elevado a t sobre 2 seno de t, eu tenho que elevar isso ao quadrado. Aí o que é que fica? Ó? É alguém, certo? Menos alguém ao quadrado. Então fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes um vezes o outro, mais o quadrado do segundo. Pronto, quem é que é o quadrado do primeiro? Pronto, o quadrado de 1/2 fica 1/4 vezes, aí o quadrado agora dessa exponencial aqui, e eu tinha escrito antes o quadrado dela, vai ser elevado a t, né? Porque repete a base e aí multiplica os expoentes, vezes ainda o quadrado do cosseno de t, certo? Isso aqui é o quadrado do primeiro termo que a gente tem aqui. Aí agora, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí é menos 2 vezes, pronto, o primeiro tem esse 1/2 aqui, aí é elevado a t sobre 2, cosseno de t, vezes o segundo agora é elevado a t sobre 2, seno de t. Aí, esse 2 vai cancelar com esse 2 que está dividindo. Se eu juntar esse termo aqui com esse, vai dar o quê? Vai dar elevado a t de novo, né? Então, nesse termo, a única coisa que me restou foi elevado a t vezes cosseno vezes seno, que é esse termo que está aqui. Certo? É esse segundo termo que está dentro da raiz aqui. Aí agora mais o quadrado do segundo. Aí fica mais o quadrado aqui da exponencial, que vai ser é, é, elevado a t, vezes o quadrado do seno. Pronto, então esse termo aqui, ó, certo? Esse pedaço daqui até aqui ele é o quadrado do da minha primeira coordenada aí na derivada, certo? Aí agora eu tenho que fazer o mesmo, né? Porque eu tenho que agora levar ao quadrado esse termo que está aqui. Aí as contas vão ser quase as mesmas, só vai trocar, certo? O seno com cosseno, certo? Ou seja, nesse aqui, ao invés de ser cosseno ao quadrado, vai ser seno ao quadrado agora. E aqui, ao invés de ser seno ao quadrado, vai ser o cosseno ao quadrado. E aqui no meio, ao invés de a gente ter um menos, vai ser um mais agora. Certo? Pronto, maravilha. Beleza. Então, ó, a gente tem aqui, ó, menos a exponencial vezes o cosseno vezes o seno. E aqui a gente tem mais a exponencial vezes o seno vezes o cosseno. Pronto. Vamos eliminar isso aqui. Então, como é que dá para a gente escrever isso agora? Raiz de, ó, aqui eu tenho esse termo, eu vou juntar ele com esse aqui. Ou seja, eu vou colocar 1/4 vezes a exponencial em evidência. Fazendo isso, o que resta aqui vai ser cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, que é 1, né? Certo? Juntei esse termo com esse. Agora, eu vou juntar esse termo com esse aqui.
e vou colocar em evidência a exponencial. Então, mais é elevado a t, e o que é que resta em evidência? Seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, que é 1 também. Tá? Ou seja, resumindo, o que vai me restar aí na raiz vai ser 1/4 de e elevado a t mais e elevado a t. Tiro o mínimo, que é 4, certo? Aí 4 dividido por 4 vai dar 1, certo? 1 vezes exponencial. E aqui vai dar 4 dividido por 1, dá 4, multiplicado pela exponencial, vai ficar assim. Ou seja, deu raiz de 5 elevado a t sobre 4. Tirando a raiz para a gente finalizar. Aí, finalmente, essa norma vai ser a norma da minha derivada. Vai ficar raiz de 5, certo? Aqui embaixo, 4, se a gente tirar da raiz, vai ficar 2, vezes um exponencial. Qual que é o expoente? Veja, se a gente tem raiz de e elevado a t, isso é a mesma coisa que fazer o quê? E elevado a t sobre 2, né? Porque se o índice aqui é 2, fazer uma raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a um meio, não é isso? Então, aqui, ao invés de eu ter a raiz quadrada de e elevado a t, eu vou escrever e elevado a t aí dividido por 2, certo? Então, pronto. A norma da derivada é isso. Então, se a gente quiser o elemento de comprimento de arco, ds, é só multiplicar isso aqui por dt agora. Tá? Certo? Beleza, né? Deixa eu apagar isso aqui. E aí colocar isso aqui em cima, porque a gente vai precisar disso para os próximos itens. Beleza? Então, é uma conta grande, mas que tem esses termos que se cancelaram e tem outros termos que botando em evidência, simplifica. Tá? No final das contas, na hora que a gente chegou aqui, né, eu acho que o prognóstico não era tão bom assim, de que a derivada ia ficar com uma norma boa. A gente obter isso aqui no final é muito lucro. Vamos ver agora os próximos itens, certo? Agora a letra B, ela quer que a gente veja qual que é o comprimento da curva. Vamos ver, então, quem que é o comprimento de arco da curva. Então, a gente vai ter a integral de 0 até π sobre 2 da norma da derivada dt. Então, raiz de 5 sobre 2 vezes e elevado a t sobre 2 dt. Tá? Então, vai dar raiz de 5 sobre 2 vezes quem? Quem que é a integral de e elevado a t sobre 2? Vai dar 2 vezes e elevado a t sobre 2, né? Porque se a gente derivar aqui, desce 1 meio, né? Ou então, faz simplesmente por substituição mesmo. Vamos fazer assim, que é mais fácil, né? Quem é que é a integral de e elevado a t sobre 2? Vamos dizer que u é t sobre 2, certo? Aí du vai ser dt sobre 2. Então, na hora que a gente integrar, vai ficar e elevado a u du. Só que o dt é quem aqui? É 2 vezes du, né? Então, vai ficar 2 vezes e elevado a u du. Então, dá 2 elevado a u, certo? Mais a constante, enfim.
Substitui de volta, fica 2 vezes é elevado a t sobre 2 mais a constante. Você esquece a constante aqui porque a integral mesmo é definida, né? Então, na hora que eu integrar é elevado a t sobre 2, vai dar 2 vezes é elevado a t sobre 2, de 0 até π sobre 4. Vai cancelar o 2 daqui com o 2 de cá, certo? Portanto, isso aqui vai ficar raiz de 5, que multiplica é elevado a aqui eu errei, não foi? Aqui não é 4, não, é 2. Então vai ficar é elevado a quem? Ó? A π sobre 2 sobre 2. Então fica π sobre 4 menos é elevado a 0, que é 1. Então vai dar raiz de 5 vezes é elevado a π sobre 4 menos 1. E não tem mais o que fazer, deixa assim mesmo. Tá? Pronto, maravilha. Essa foi a letra B, que era determinar quem é o comprimento de arco da curva. Agora vamos para a letra C, que pede que a gente calcule o integral de linha com essa curva aí, tá? Então a gente quer saber quem é que é a integral de y ds. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. Isso. Quem que é a integral de y ds ao longo da curva alfa. Então, o que é que tem que fazer? A gente vai aqui colocar os limites da parametrização. Na função, a gente tem que substituir o y pelo y que aparece na minha parametrização. Se tivesse x ainda, a gente ia substituir o x pelo x que aparece na parametrização, certo? Todo o x e y aqui que aparecessem, a gente iria substituir pelo x e y que aparecem aqui. Como a única variável que aparece é o y, então eu substituo por isso. Então fica o y, né, é elevado a t sobre 2 seno de t. Tá? E multiplico aí pelo ds. Como é que a gente faz essa parte agora? Fica vezes a norma de r' de t dt. Tá? Quem que é a norma de r' de t? Então tá aqui. Então vai ficar vezes raiz de 5 sobre 2 é elevado a t sobre 2 dt. Beleza, né? Simplificando, a gente poderia colocar esse raiz de 5 sobre 2 aqui na frente. Ia restar mais o que aí na integral? É elevado a π sobre 2. De quem? É elevado a t sobre 2 vezes ele mesmo. A gente já viu que isso dá elevado a t vezes o seno de t dt. Certo? Tem que ver como é que faz essa integral aí. Ela é resolvida integrando 2 vezes por partes. Vamos fazer isso aqui embaixo. A gente tiver e elevado a t seno de t dt, integra uma vez por partes. Então vamos dizer, certo? Por exemplo, que u é exponencial, tá? E que que dv, desculpa, é seno de t dt. Então, a du vai ser e elevado a t dt e v vai ser menos o cosseno de t. Então, como é que fica a fórmula de integração por partes? Se a gente tem a integral de u dv, isso aí dá uv, né, menos v du, certo? Menos a integral de v du. Então, essa integral aí agora vai ficar u vezes v, então, menos e elevado a t cosseno de t, cosseno de t, menos a integral
de VDU. Então, eu tenho, tem outro menos aqui. Aí agora, aqui vai ficar mais. É elevado a t vezes o cosseno de t. dt. Aí, o que é que faz? Integra mais uma vez por partes. A gente vai, mais uma vez, a gente vai dizer que u é a exponencial e que agora o dv vai ser cosseno de t dt. Tá? Aí du vai ser e elevado a t dt e v vai ser o seno de t. Deixa eu aumentar o espaço aqui um pouquinho. Tá? Beleza, então isso aí vai ficar menos a exponencial que já tinha, vezes o cosseno de t que já tinha, mais aqui de novo, u vezes v, então mais o, eita, u, né, que é a exponencial, vezes v, que é o seno, menos a integral de v du. Então vai ficar e elevado a t seno de t dt. Parece que a gente está andando em círculos, né? Mas na verdade não, porque a gente voltou para a mesma integral que a gente tinha no começo. Então, certo? Pega ela aqui e joga para o outro lado. Deixa eu apagar aqui embaixo. Pega essa integral aqui, certo? A última, e joga aqui para o lado de cá. Vai ficar duas vezes ela. Então, duas vezes e elevado a t seno de t é igual ao quê? Ó? A esses termos aqui que ainda restaram. Esses dois que ficaram aqui na frente. Bota a exponencial aí em evidência, se quiser. Então, é elevado a t vezes, certo? Menos o cosseno de t mais o seno de t. Ou mais o seno de t menos o cosseno de t. Para finalizar, divide aqui por 2. Aí, coloca o 2 aqui embaixo dividindo. E acrescenta a constante, que não vai ser necessária aqui, porque, mais uma vez, é uma integral definida. Tá? Pronto, então, certo, todo esse arrudeio aí foi para a gente calcular quem era essa integral, que é uma revisão de cálculo 1, essencialmente. Então, vamos substituir. Deixa eu escrever aqui, vai ficar raiz de 5, eu acho que nem vai caber, né? Vamos apagar aqui, então. Tá? Então, vai ficar igual a raiz de 5 sobre 2, certo? Vezes quem? Quem é que é a integral disso? Aí vai ficar e elevado a t, seno de t menos cosseno de t, sobre 2, calculada em 0 e em π sobre 2. Então, vamos colocar logo aqui na frente as coisas que são constantes, né? Que é o raiz de 5 em cima e aqui embaixo é 4. Fica raiz de 5 sobre 4 vezes o quê? Bem, quando o t for π sobre 2, aí vai ficar e elevado a isso, e não tem como a gente simplificar mais. Só que multiplicando quem? Seno de π sobre 2, que é o seno de 90, é 1, menos o cosseno de 90. Esse cosseno de π sobre 2, né, que é 0. 0. Aí, menos. Agora, o que fica quando o t é 0? Então, vai ficar e elevado a 0, que é 1, vezes quem? O seno de 0, que é 0, menos o cosseno de 0, que é 1. Bom? Então, deu raiz de 5 sobre 4, que multiplica é elevado a π sobre 2 vezes 1. Então, certo? Bota ele aqui. Aí, aqui a gente tem menos 1, aí vezes menos 1. Então, ficou mais 1.
Pronto, essa que é a resposta. Alguma pergunta aqui? A dificuldade foi resolver a integral, certo? Boa parte da dificuldade que se tem com os exercícios de cálculo 3 são as integrais, certo? Especialmente as integrais. Então, é uma dificuldade que vem de outras disciplinas. Então, aqui nas aulas de exercícios, a gente vai relembrar, certo? Muitas coisas de cálculo 1 ou 2, certo? Integrais múltiplas, integral técnica de integração, certo? Esse negócio aí que eu tinha comentado mesmo, que o vetor gradiente ele é sempre ortogonal à superfície de nível. Também as coisas com planos, retas, né, que a gente tinha comentado, certo? Tá bom. Vamos para mais um exemplo aí, se nenhuma pessoa comentar mais nada. A gente iria agora para o exercício 1.10, só que ele tem um item que a gente ainda não pode resolver, porque ele fala sobre a integral de linha de um campo vetorial que aparece na letra E. Isso aí eu deixo para você resolver depois, tá? Eu vou resolver da letra até a letra D, porque falam sobre coisas que a gente trabalhou até aqui já. Então, vamos apagar aqui. Um 1.10. 1.10, ele fala da curva que tem parametrização R de t igual a cosseno de t. Bem, é parecida com a curva do que a gente trabalhou ainda agora, certo? Em outro exemplo. Agora vai ser cosseno de t mais t seno de t, seno de t menos t cosseno de t, e aqui t ao quadrado sobre 2, certo? Para t entre 0 e L. Certo? O L, por enquanto, está indefinido aí, certo? Depois a gente vê o que é que a gente faz com ele. Então, letra A, certo? Para cada valor do parâmetro t, a questão pede que a gente ache quem é um vetor tangente e quem que é um vetor tangente unitário aí no ponto que corresponde a esse parâmetro na curva. Então, para achar quem é um vetor tangente, só é derivar. Deriva a parametrização. Para achar quem é um vetor tangente unitário, aí a gente vai achar quem é a norma do vetor tangente. Pronto, para a gente achar quem é um vetor unitário, a partir de um vetor, só é dividir ele pela norma. Certo? Então, a conta aqui vai ser bem parecida com o que a gente tinha resolvido ainda agora. Quem é que é a derivada aqui? Lembra que alguns termos vão se anular, né? Quando a gente fizer a regra do produto. Então, derivada aqui do cosseno fica menos o seno. Aqui a regra do produto vai dar derivada do primeiro, então mais seno, né? Mais 1, né, vezes o seno, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, então mais t cosseno de t. Estou indo mais rápido porque as contas são exatamente as mesmas de antes, tá? Aqui derivando, vai ficar a derivada do seno, que é o cosseno. Aí aqui agora, a derivada do primeiro fica menos 1, aí multiplicado pelo cosseno. Tá? Mas o primeiro vezes a derivada do segundo, ele fica menos t vezes menos seno de t. Então, mais t seno de t.
E a derivada desse outro aqui vai ser t, né? 2t sobre 2. Então, vai cancelar esse com esse com esse, e a minha derivada mesmo vai ficar t cosseno de t seno de t e t, tá? Pronto, massa. Então, para a gente determinar, pronto, isso aqui já me diz quem que é o vetor tangente. Então, aqui eu tenho um vetor tangente no ponto R de t. Se eu digo, se eu digo quem é que é o t, eu acho quem é o ponto da curva. O vetor tangente nesse ponto é esse aqui. Agora, quem que é um vetor tangente unitário? Eu tenho que achar quem é a norma disso, aí dividir esse vetor, certo? Aí pela norma deles. Se eu fizer isso, aí eu acho quem é que é o vetor tangente unitário. Então, quem que é a norma de R' de t? Vai ficar raiz de o quadrado desse aqui, t ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de t, mais o quadrado do segundo, então mais t ao quadrado vezes seno ao quadrado de t, mais o quadrado do terceiro, então mais t ao quadrado. Juntando esses dois, vai dar t ao quadrado, com outro t ao quadrado vai dar 2t ao quadrado. Beleza? Então deu t raiz de 2. De novo, normalmente, e quando eu tirasse a raiz quadrada do, do t ao quadrado, iria ficar o módulo de t, só que o t aqui é positivo. Ele é maior ou igual a zero. Então, o módulo dele é ele mesmo. Tá? Então, a raiz quadrada de t ao quadrado, nesse caso, é t porque t não é negativo. Então, pronto. Esse aqui que é o valor da norma, para a gente dizer, então, quem que é um vetor tangente unitário, certo? Vamos chamar, então, ele de t, né, o vetor tangente unitário. Ele vai ser esse vetor dividido pela norma dele. Então, o t daqui vai cancelar com o t que está aqui embaixo, e vai ficar simplesmente cosseno de t sobre raiz de 2, seno de t sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Certo? Esse que é o vetor tangente unitário. Eu dividir o vetor tangente pela norma do vetor tangente. Se eu faço isso, eu obtenho um vetor que é unitário e que ainda tem a mesma direção de antes. Então, continua tangente. Tá? Então, esse aqui que é o tangente unitário no ponto da curva que corresponde a t. Então, pronto, já temos a resposta aí para a letra A. Vamos para a letra B agora. Na B, a gente quer saber qual é o comprimento da curva. Tá? Então, vamos lá, como é que vai ficar? Vai ter a integral de 0 até L, certo? Da norma da minha derivada, dt. Tá? Ou seja, vai dar raiz de 2 vezes t ao quadrado dividido por 2, de 0 a L. Então, deu raiz de 2 vezes L ao quadrado dividido por 2. Esse aqui é o comprimento aí da minha curva. Vamos ver agora a letra C. A letra C, ela pergunta o seguinte, ó. Existe algum número alfa que esteja entre 0 e L, tal que
R de alfa ele seja igual ao R de zero. Bem, do jeito que essa pergunta tá feita, é óbvio, né? Existe. Se o alfa for zero, aí o R de zero é igual ao R de zero. Então, eu vou excluir o zero aqui, tá? Então, de zero aberto até L. Então, existe algum outro valor para o T, de modo que eu volte ao ponto inicial, certo? É isso que essa pergunta tá me dizendo. Quem é que é o R de zero? É o ponto inicial. Aí eu vou andar aqui ao longo da minha curva. Se em algum momento eu volto e aí passo de novo pelo mesmo ponto, aí então essa igualdade aqui está sendo satisfeita. Eu, quer dizer que eu passo no ponto inicial, no instante inicial, e passo no ponto inicial em um outro instante. Eu estou querendo aí descobrir se existe algum outro instante em que eu passo novamente pelo ponto inicial, certo? Então a gente tem que resolver a seguinte equação, certo? Certo? O que significa R de alfa? É substituir aqui o T por alfa, certo? Ou seja, a gente vai olhar para cosseno de alfa mais alfa seno de alfa, seno de alfa menos t cosseno de alfa, e aqui por último, alfa ao quadrado dividido por 2. E a gente quer saber se é possível que isso seja igual ao valor que eu obtenho aqui se eu substituir o t agora por zero. Qual é o valor que eu obtenho se eu substituir o t por zero? A gente vai ter o cosseno de zero, que é 1, mais 0 vezes seno de zero, aí dá zero. Aí, seno de zero, que é zero, menos 0 vezes cosseno de zero, dá zero direto. E aqui, por último, fica zero ao quadrado dividido por 2. Então, aqui dá zero. Então, a gente quer determinar se essa equação aqui, são três equações, na verdade, né? É esse cara igual a 1, aí esse cara aqui igual a zero, e esse cara aqui igual a zero. A gente quer saber se essas três equações podem ser satisfeitas com algum valor de alfa que não seja zero. Desculpa, aqui não é t, não é alfa. Obrigado. Certo. Então a gente quer saber se essas três equações podem ser satisfeitas ao mesmo tempo para algum valor de alfa que não seja zero, né? Só que, veja, se a gente for olhar para a primeira equação ou para a segunda equação, vai ficar algo meio complicado. É melhor a gente olhar logo para a última equação, que seria alfa ao quadrado sobre 2 igual a zero. Daí já dá para ver que só existe uma possibilidade, né? Que é o alfa igual a zero. Para que a última equação que ela realmente funcione, o alfa ele tem que ser zero. Então não existe outro valor, certo? Além do instante inicial, em que a curva passe aí pelo ponto inicial, certo? Isso aqui não acontece, não. Aí, no caso, o que acontece é algo mais ou menos assim, que ela começa aqui e aí vai embora. Nunca mais ela passa lá no ponto inicial de novo. Certo? Deu para entender? Ficou fácil por causa da última equação.
As outras duas equações, elas já eram mais complicadas, mas essa última aqui realmente facilita muito a vida da gente, tá? E aí, agora, para a gente finalizar esse exercício, a gente vai olhar para a letra D, que pede para a gente calcular, certo? Um integral de linha. Deixa eu ver como é que eu apago aqui. Vamos apagar. Bem, lembra aí, tá? Então, que a norma aí, a da minha derivada, ela é t vezes raiz de 2. Vamos anotar isso, isso aqui em cima. Tá bom, então na letra D, pergunta aqui, se eu soubesse, por exemplo, que a curva fosse fechada na letra C, eu já poderia afirmar? Aí, nesse caso, sim, poderia. Mas o que ele está é, que estava perguntando era algo mais geral, porque, tipo, se fosse o caso de a minha curva é, 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 se a minha curva fosse fechada, aí ela ia passar no instante inicial e, e no final pelo mesmo ponto. Se acontecesse isso, aí já iria responder certa letra C. Mas não precisava ser isso, não, porque poderia ser que a curva passasse de novo aqui em um ponto intermediário. Tá? Aí, esse caso aqui não estaria tratado se a gente visse que a curva não era fechada. Porque essa curva de baixo aqui, ela não é fechada, tá? Mas se aquela curva fosse assim, aí a resposta seria sim, tá? Porque existe algum outro momento que a curva passa pelo centro inicial aqui. Se ela fosse fechada, já resolvia, porque a gente já iria saber que a curva que a curva que a curva passa de novo pelo instante inicial lá no instante final. Mas não é a única possibilidade, tá? Deixa eu apagar aqui de novo. Aí, detalhe, se a gente visse que a curva não era fechada, aí não garantia que a resposta lá da letra C era não, tá? Só garantiria que era sim se a gente visse que a curva era fechada. Porque se ela não fosse fechada, ela ainda poderia passar de novo no ponto inicial em um instante intermediário. Na letra D agora, a gente quer calcular a integral ao longo da curva C da, de Z ds. Beleza? De Z ds. O que é que tem que fazer? Esse Z que aparece aqui, eu vou substituir ele pelo Z da minha parametrização. Então, eu vou substituir o Z por t ao quadrado sobre 2. Nos limites de integração, eu vou substituir por 0 e L. Tá? Então, vai ficar t ao quadrado dividido por 2. E aí, substituo agora o meu ds. Quem é que é o ds? É a norma de R' a norma de R' de T dt. A norma de R' de T a gente já tinha visto que era isso aqui, né? T raiz de 2 dt. Tá bom? Pronto, então, isso aqui vai ficar... Bem, vamos escrever as constantes aqui na frente logo. Então, raiz de 2 sobre 2 vezes a integral de 0 a L de t ao cubo. Tá? Então, vai dar raiz de 2 sobre 2 vezes t a quarta sobre 4 de 0 a L. Então, vai ficar raiz de 2 vezes L a quarta
dividido por 8. Tá bom? Alguma pergunta? Pronto, maravilha. Aí, ainda teria a letra E, certo? Eu posso resolver agora, e aí, certo? Por enquanto, vocês ignoram, porque a gente ainda não abordou, certo, esse assunto. E aí depois, certo, na semana que vem, vocês veem esse pedacinho do vídeo, porque se eu resolver apenas a letra E depois, vai ficar meio desconexo, tá? Eu acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Aproveitar que o tempo está acabando já, tá? Pronto. Então, essa letra aqui, certo? Esse item, a gente ainda não viu essa semana, tá? É assunto da semana que vem, beleza? Mas, se vocês quiserem olhar certos vídeos do canal, já tá tudo lá. É um integral de linha de um campo vetorial agora. Então, o campo que a gente vai analisar, f de x, y, z, é o campo x, certo? Y e z ao quadrado. Beleza? Então, a gente quer determinar quem é que é a integral ao longo de C de f dr. A fórmula é, é bem parecida com a fórmula que a gente já está trabalhando. Fica a integral de a até b. No f, a gente substitui o x, o y e o z que aparecerem nele pelo x, y e z que aparecerem lá na parametrização, certo? E aí a gente agora toma um produto escalar com a derivada, ao invés de ser com a norma lá da derivada, quando a função que aparece aqui é uma função escalar, certo? Uma função real, que a gente se multiplica pela norma da derivada, aqui a gente faz já diretamente, certo? Produto escalar com a derivada, porque aqui ao invés de eu ter uma função real, um número, aqui o que eu tenho é um vetor, tá? Então fica vetor, produto escalar com outro vetor, para que no final dê um número, certo? Então aqui eu vou precisar de volta da minha derivada, da parametrização. Deixa eu ver aqui quem é que era ela, tá? R' de t era... Cadê? Pronto, era t cosseno de t, t seno de t e t. Beleza. Tá bom, então como é que isso daqui vai ficar? A gente vai ter a integral de 0 até L, certo? Aí aqui, ó, vamos substituir o x, o y e o z pelo x, y e z que aparecerem na parametrização. Então, quem é que é o x agora? É o x da parametrização, ou seja, vai ficar cosseno de t mais t seno de t. O y é quem? É o y da parametrização. Então, seno de t menos t cosseno de t. E aí agora é o z ao quadrado. Então, vai ficar esse termo que está aqui ao quadrado. Então, fica t a quarta sobre 4. Aí eu faço produto escalar com r' de t. Então, com t cosseno de t, t seno de t e... Opa! T seno de t e t. Se a gente der sorte, alguns dos termos que aparecem aí vão
se cancelar. Vamos ver o que é que vai acontecer. A gente vai ficar, então, com a integral de 0 até L de quem? Ó, é esse aqui multiplicado por esse, então vai ficar t vezes cosseno ao quadrado de t, mais t seno de t com t cosseno de t. Então, mais t ao quadrado, seno de t, cosseno de t. Mais, agora, esse termo com esse daqui, ó. Então, vai ter seno de t vezes t seno de t, então mais t seno ao quadrado de t, aí menos t cosseno de t vezes t seno de t, então menos t ao quadrado cosseno de t seno de t, mais t a quarta sobre 4 vezes t, então mais t a quinta sobre 4 dt. Aí realmente cancelou, né? Vai cancelar esse termo aqui com esse de cá. E se a gente juntar esse termo com esse daqui, vai dar simplesmente t. Beleza? Ou seja, a integral mesmo agora que a gente tem que fazer é a integral de 0 a L de t mais t a quinta sobre 4. Faz essa integral aí, vai ficar t ao quadrado sobre 2 mais t a sexta sobre 6. Já tinha esse 4 dividindo aqui, né? Então embaixo vai ficar agora 6 vezes 4, 24. Então, mais t a sexta sobre 24 de 0 a L. Então, só para finalizar aqui, ó, vai dar L ao quadrado sobre 2, tá? Mais L a sexta sobre 24. Aí, tirando o mínimo, fica 24 aqui embaixo, e em cima fica 24 dividido por 2, dá 12. Então, 12 L ao quadrado, mais L a sexta. Pronto, essa que seria a resposta aí para a letra E, tá? Então, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima semana eu vou colocar as soluções da lista 1 aí no canal. Acho que na terça-feira eu faço isso, tá? Só que aí vai ser uma aula assíncrona mesmo, tá bom? Então, bom abraço a todos e até a próxima.